Boa noite, estamos mais uma vez aqui com mais uma live nessa sexta-feira. Hoje é dia 6 de julho e nós estamos juntos mais uma vez com a graça de Deus. Boa noite para quem está chegando. Nós vamos conversar um pouquinho sobre dízimo, sobre o plano financeiro de Deus e sobre as alianças, né? Parece um tema já bastante dissecado, diluído e conhecido, mas ao mesmo tempo há uma quantidade de pessoas, inúmeras pessoas têm dúvidas a respeito do assunto dízimo. Dízimo é um tema que tem atrapalhado, inclusive, a vida de muitas pessoas. Olha, e eu não tenho nenhum conflito de interesse, porque eu não sou dono de nenhuma igreja, eu não vivo de salário de igreja, aliás, eu não ganho nada de igreja alguma, eu trabalho na vida secular para sobreviver, então eu não tenho nenhum conflito de interesses, e hoje nós vamos falar exatamente do dízimo, do plano financeiro de Deus e das alianças, a pedido de muitas pessoas que eu conheço na fé, irmãos queridos, que têm dificuldade em compreender em profundidade esse tema, e algumas pessoas contribuem com o dízimo, muitas vezes com algum resquício de incredulidade no coração, e de modo que isso não é saudável para a sua vida espiritual, né? As coisas de Deus, ela tem valor de bênção na sua vida, mediante a prática com fé. Se você não tiver uma atitude de fé, se você não aderir à obediência a Deus por fé, não adianta você tentar aderir às coisas de Deus por medo. Por medo, no caso do céu, as pessoas, ninguém quer ir para o inferno, se você for perguntar, né? Porque as pessoas, não porque as pessoas de fato amam a Deus, né? Mas algumas pessoas ouviram falar que lá no inferno a coisa é feia mesmo. E, portanto, elas preferem ir para o céu, por medo, né, de arder no inferno. Mas essas pessoas ainda precisam passar por um crivo da nova experiência, da conversão, da nova vida, conhecer Jesus, ter uma experiência real com Ele. Da mesma forma o dízimo, né, muita gente acaba dizimando com medo do devorador bater na sua porta. E então, eu vou dar o dízimo, porque senão o devorador bate lá na minha porta. Mas é muito mais que isso. E hoje nós vamos tentar aqui dar uma explicação de como, na verdade, começou tudo isso, esse debate eterno entre pessoas que defendem que no Novo Testamento não há dízimo, porque a maior parte das coisas escritas sobre o dízimo estão naquela parte da Bíblia que nós chamamos de Velho Testamento, né? Está lá atrás. E a grande confusão é exatamente as pessoas acabam que olham para a Bíblia e tudo que está de Mateus para trás, ou seja, naquilo que nós chamamos de Velho Testamento, as pessoas acham que tudo isso é lei, é a lei, né? E é um grande equívoco. O Antigo Testamento, ele é subdividido em várias fases, em várias etapas de uma relação que Deus teve com o homem, né? Nem tudo que é Velho Testamento é lei, nem tudo que está no Antigo Testamento, na Bíblia,
é velha aliança, né? Na verdade, no Antigo Testamento, que nós chamamos o livro de Antigo Testamento, mas esse livro ele é dividido em várias partes, inclusive o Velho Testamento, né? Nós temos o Antigo Testamento, nós temos os livros históricos, os livros proféticos, as histórias patriarcais, as crônicas, os salmos, e não é tudo que está lá que é lei, nem é tudo que está lá faz parte do Antigo Testamento ou da Antiga Aliança, porque está inserido no contexto do livro que vem antes do Novo Testamento, né? Na verdade, os homens organizaram as escrituras dessa forma, e isso acabou facilitando em partes, mas para quem estuda as escrituras em profundidade, acabou dando essa dificuldade na compreensão. Então nós vamos aqui falar um pouquinho a respeito do dízimo, né? Porque existe sim esse debate no mundo cristão. Uma boa parte das pessoas que não pagam o dízimo se justificam dizendo que o dízimo faz parte da lei, né? E nós vamos aqui mostrar que o dízimo ele não faz parte da lei, como muita gente pensa, né? Você pode se assustar até com isso. Talvez você nunca tenha ouvido falar desse tema, mas como nós temos abordado em algumas outras lives, o Evangelho de Cristo é um evangelho inteiro, né? Eu não posso escolher somente aquilo que me interessa, né? Eu não posso absorver do Evangelho somente a parte que me convém. Eu não posso me relacionar com o Evangelho dessa forma, né? O Evangelho, ele é completo. Existe um plano de Deus para a sua vida e para a minha, e quando nós aderimos à fé, nós aderimos um pacote de coisas que envolve uma decisão, que envolve uma determinação, para que nós observemos princípios, dogmas doutrinários, observâncias e obediências às leis de Deus, aos princípios divinos para a época em qual nós fizemos parte. Então, para você começar a entender um pouquinho do que eu defendo, por exemplo, eu defendo que nós sim devemos, como cristãos, no tempo da graça, no tempo da nova aliança, nós devemos sim pagar o dízimo. E eu vou explicar por quê, né? Porque esse ponto da questão é que leva muita gente a abandonar a prática de dizimar na igreja. E essa prática pode fazer você ficar de fora da aliança, né? Como eu disse, há igrejas, e cada um sabe como administra os recursos da igreja, da forma como convém a cada um, não é? O debate aqui não é esse. Você que não é cristão, que não gosta desse assunto que envolve dinheiro, oferta, dízimo, você é um forte candidato a não gostar dessa live de hoje. Porque, de fato, essa live é para quem está na fé, para quem é praticante, para quem vive e quer usufruir dos benefícios da graça de Deus, é consciente de que tem uma aliança com Cristo, e é sobre essa palavra aliança que nós vamos estabelecer aqui um caminho para aquilo que nós vamos falar. Primeiro nós precisamos entender o que é aliança, né? Então nós dividimos aí a própria Bíblia, né? Quando nós falamos Novo Testamento, nós estamos falando Nova Aliança. Quando nós falamos Antigo Testamento, nós estamos falando a Antiga Aliança.
Ocorre que, sem algumas pessoas prestarem atenção, existem várias sub-alianças na Bíblia, né? No Antigo Testamento existem várias alianças, inclusive com o povo judeu, que é o povo hebreu, né? O povo hebreu é um povo que Deus fez várias alianças com esse povo. E passou uma grande parte da história do Antigo Testamento Deus fazendo inúmeras alianças especificamente com esse povo, né? E aquilo que nós chamamos de Velho Testamento ou Antiga Aliança é uma dessas coisas que foi traçada e tratada especificamente com o povo hebreu. Mas nós vamos um pouquinho antes disso, ou um pocão, né? Nós vamos ler algumas passagens bíblicas e para dar algum fundamento naquilo que nós estamos falando, e você vai entender do que nós estamos falando. A aliança, sem entender as alianças de Deus, você não vai entender por que pagamos o dízimo. Você sempre vai ficar sendo levado por um monte de jogo de conversas. Uns dizem que não, vai entrar nesses debates de Novo Testamento, Antigo Testamento, e de fato você não vai ter firmeza para fazer a coisa com consciência e pé no chão, né? Então nós vamos ler algumas passagens, por exemplo, em Gênesis 14, né? Nós vamos ler Gênesis 14, do 18 a 20. 18 a 20. Gênesis 14, do 18 a 20. Nós vamos ler isso aí. Então a Bíblia diz assim que apareceu um certo Melquisedeque, rei de Salém, e trouxe pão e vinho. E era esse sacerdote do Deus Altíssimo. Notem bem, as escrituras não têm muita referência a respeito dessa personagem. E aqui é a primeira aparição dessa personagem nas escrituras e também a última. Não se tem mais notícia dessa personagem, e é uma aparição muito complexa, porque a aparição de Melquisedeque na Bíblia, ela se dá apenas nessa passagem, e nós temos aqui alguns elementos-chave para você entender aquilo que nós chamamos de Novo Testamento ou Aliança Eterna, Nova Aliança, seja como você queira entender. A Nova Aliança, ela nasce aqui. Gênesis 14, 18 a 20. Nós vamos ver que, diferente do aquilo que muita gente pensa, né, que o Evangelho ele foi anunciado como a boas novas, o anúncio de uma nova aliança. O Evangelho ele é a boa notícia, por quê? Porque ele anuncia uma mudança do plano de Deus, do que era antes, para o que é a graça. Por isso chama boa notícia, porque na antiga aliança só existia um povo que era contemplado pela bênção e pela presença de Deus, pela comunhão com Deus. Era o povo escolhido. Com o estabelecimento da graça, ou da aliança eterna, da nova aliança, então Deus passa a contemplar todos os povos. Agora não só hebreus, judeus, mas também todo aquele que confessar que Jesus Cristo é o Filho de Deus, todo aquele que crer no unigênito Filho de Deus, todos estes farão parte da nova aliança, ou seja, tem acesso a esse tratado, a esse acordo, a esse concerto, a esse estatuto, a esta aliança, né? Então, aliança tem vários sinônimos: acordo, tratado, concerto.
né? Contrato, você pode ter no universo bíblico, né? Você tem vários sinônimos que você pode usar para definir a aliança. E o dízimo, ele faz parte de uma única aliança. Ele foi incorporado por outra aliança, que veio depois. E nós vamos aqui entender isso depois. Mais para frente nós vamos compreender que o dízimo, ele não nasceu na lei. Ele não faz parte da lei. Ao contrário disso, ele nasceu muito antes da lei. Ele nasceu neste encontro de Gênesis 14, do 18 a 20, quando o Senhor assina o contrato da nova aliança ainda no Antigo Testamento. Você veja que isso precisa ser no seu coração uma revelação. Precisa ser uma palavra inspirada no seu coração para você entender isso, né? Como eu dizia, não foi nos tempos de Jesus que o evangelho começou a ser anunciado como muita gente pensa. O evangelho começou a ser anunciado há 2000 anos atrás. Não. Nós vamos ver isso lá em Gálatas, que o evangelho foi anunciado primeiramente a Abraão. E este é o grande segredo para que você possa entender o que o dízimo é, né? E de qual aliança que verdadeiramente o dízimo faz parte. Aí nós vamos ter que ler o texto aqui de Gênesis 14, do 18 a 20, você que tem aí uma Bíblia perto de você e quiser acompanhar. E diz lá assim: e este Melquisedeque, rei de Salém, trouxe pão e vinho. Notem bem para essa expressão. Ele trouxe pão e vinho quando ele veio ao encontro de Abraão. É a primeira vez na Bíblia que o pão e vinho são apresentados. E aí nós vamos entender a natureza desse símbolo do pão e do vinho, porque quando Jesus sela o Novo Testamento, ou seja, que foi iniciado lá por Melquisedeque, Jesus vem na última ceia e sela, pegando o pão e partindo e dizendo: este pão é o meu corpo. Não é isso? E aí quando ele pega o cálice de vinho, ele diz: esse cálice é o cálice do Novo Testamento no meu sangue. Ou seja, é o carimbo final que faltava no contrato. É o carimbo final que faltava nesta aliança que iniciou lá atrás com Abraão e Melquisedeque. É um pacto que faltava o selo. O selo é o carimbo de validade que foi o sangue de Cristo quem validou esse contrato. Mas ele já existia, já tinha sido lavrado, redigido, quando a palavra de Deus diz que creu Abraão e isso lhe foi imputado como justiça. Deus abençoou Abraão. Abraão foi abençoado por causa da sua fé. Creu Abraão e ele foi abençoado. Então, o texto em Gênesis 14, ele diz que Melquisedeque traz pão e vinho. É a primeira vez na Bíblia que aparece o elemento da Santa Ceia do Senhor. É exatamente quando Melquisedeque se apresenta para abençoar Abraão. E era este sacerdote do Deus Altíssimo, e abençoou e disse: bendito seja Abraão, pelo Deus Altíssimo, o possuidor dos céus e da terra, e bendito seja o Deus Altíssimo, que entregou os teus inimigos nas tuas mãos. E Abraão deu-lhe o dízimo de tudo. Aqui está então a aparição do início do dízimo.
Então, o início do dízimo está relacionado com pão e vinho. São dois elementos que caminham dentro do mesmo contrato, dentro do mesmo acordo. Eu queria desbaratar qualquer ideia diferente dessa. Qualquer tipo de conceito evangeliquez, de essas teologias baratas, de pessoas que desconhecem os princípios e a natureza das alianças de Deus e querem falar sobre o dízimo sem conhecimento de causa. A maioria das pessoas que são contra o dízimo, entre abre aspas aqui, né, são pessoas que têm, na verdade, uma grande queda para o caminho da avareza. As pessoas que não gostam de pagar o dízimo, pronto, elas não gostam de pagar. Então elas vão tentar encontrar nas Escrituras Sagradas algum motivo para não fazê-lo. Então você pode ter inúmeras explicações para não pagar o dízimo. Porque eu sou muito pobre para dar o dízimo. O outro vai dizer, eu sou aposentado e pensionista, não posso dar o dízimo, né? Outra pessoa pode dizer assim, eu estou desempregado no momento, por isso que eu não pago o dízimo, né? Você vai ter pessoas dizendo, eu estou cheio de dívidas e por isso não posso dizimar na igreja. Eu quero dar o dízimo, mas agora eu estou muito apertado, né? Eu sou jovem, tudo que eu tenho é uma mesada dos meus pais. Eu estou economizando para comprar uma casa e por isso parei de dar o dízimo momentaneamente, né? Deus ama a quem dá com alegria, como eu não me sinto alegre, não dou de forma alguma. O meu dízimo é algo entre eu e Deus e ninguém mais. Então, são respostas que a gente já ouviu e estamos reproduzindo aqui, que são maneiras que as pessoas encontram de justificar por que não pagam o dízimo, né? Então, a primeira coisa nós já passamos. Aliança. O dízimo nasce dentro de um acordo, de um tratado, de um acordo entre Deus, entre o sacerdote do Deus Altíssimo e Abraão. O sacerdote traz o pão e vinho, simbolizando, e põe na mesa. Abraão, então, traz a sua parte do contrato, que é o dízimo de tudo, e põe na mesa. E aí é feito um acordo. Aqui nasceu isso que nós chamamos de nova aliança, ou aliança eterna, e nós vamos ver isso ao longo da nossa explanação aqui. Você vai encontrar um pouco mais de notícias dessa personagem Melquisedeque, sacerdote do Deus Altíssimo, um homem que não tem paradeiro, ninguém sabe de onde ele veio, para onde foi que ele foi, e nunca mais ele apareceu na Bíblia. Ele só apareceu num tempo ainda que a linhagem sacerdotal ainda estava muito longe de ser estabelecida. Não existia sacerdotes na terra naquele tempo, e ele se apresenta como um sacerdote do Deus Altíssimo. Então, existe um motivo para ele estar em Gênesis 14, muito longe de haver a lei ainda. Nós vamos ver isso, né? A lei ainda está muito longe de acontecer, e o dízimo passa a ser uma prática patriarcal, baseada em uma aliança feita com o homem e com Deus. E nós vamos ver que essa aliança é a aliança eterna, é a aliança que nós fazemos parte, é a aliança, o acordo que nos levaria até a graça. Ela só faltava o carimbo do chefe. Então, quando Jesus aparece, ele parte o pão de novo e pega o cálice e diz que o cálice é o Novo Testamento no seu sangue. Então nós temos um momento sacerdotal onde Jesus está
selando a aliança na última ceia. E lá atrás, o início da ceia, quem começou a cear foi Melquisedeque, quando traz pão e vinho para realizar um acordo com Abraão, uma aliança, um concerto, um contrato. Foi Melquisedeque que iniciou esse contrato, e nesse contrato estavam lá os elementos da ceia e o elemento do dízimo. Essa simbologia toda faz parte, então, deste momento em Gênesis 14, do 18 a 20, vocês podem ler aí. Mas então, como eu dizia, esse Melquisedeque desapareceu, ninguém mais ouviu falar desse cara, ele não tinha paradeiro, ninguém sabe de onde ele veio e nem para onde ele foi, e aparece como um sacerdote num tempo aonde estava muito longe do sacerdócio ser fundado ou ser estabelecido. Bom, mas aí você encontra alguns elementos dados ao escritor do livro de Hebreus, no Novo Testamento. Você vai encontrar alguns elementos, capítulo 7 de Hebreus, do 1 ao 10, fala um pouco a respeito desse cidadão Melquisedeque, que só aparece lá no Gênesis, não é? Então, o Hebreus, no capítulo 7, do 1 ao 10, ele diz assim: porque este Melquisedeque, que era rei de Salém, ou seja, rei da paz, Salém no hebraico significa paz, né? Que é uma tradução do grego shalom, não? Salém, shalom, é o mesmo sentido. Este Melquisedeque, que era rei de Salém, sacerdote do Deus Altíssimo, e que saiu ao encontro de Abraão quando ele regressava da matança dos reis, e o abençoou. A quem também deu Abraão o dízimo de tudo. E primeiramente por interpretação, rei de justiça, e depois também rei de Salém, que é rei de paz. Sem pai, sem mãe, sem genealogia, não tendo princípio de dias, nem fim de vida, mas sendo feito semelhante ao Filho de Deus, permanece sacerdote para sempre. Esta é a descrição que o autor do livro de Hebreus dá àquele personagem Melquisedeque de Gênesis 14. É uma figura alusiva à própria pessoa de Jesus, como uma aparição no Antigo Testamento. É por isso que aparece o elemento do pão e do vinho na ocasião do encontro entre esse personagem e Abraão. Considerai, pois, quão grande era este a quem até o patriarca Abraão deu o dízimo dos despojos, e os que dentre os filhos de Levi recebem sacerdócio têm ordem, segundo a lei, de tomar o dízimo do povo, isto é, de seus irmãos, ainda que tenham saído dos lombos de Abraão. Mas aquele cuja genealogia não é contada entre eles, tomou o dízimo de Abraão e abençoou o que tinha as promessas. Ora, sem contradição alguma, o menor é abençoado pelo maior. E aqui certamente tomam dízimos homens que morrem. Ali, porém, aquele de quem se testifica que vive. E por assim dizer, por meio de Abraão até Levi, que recebe dízimos, pagou dízimos, porque ainda ele estava nos lombos de seu pai, quando Melquisedeque lhe saiu ao encontro. Bom, rapidamente, como vocês sabem, este Levi que ele cita aqui é o primogênito da linhagem sacerdotal. É aquele que é o precursor da tribo, a tribo que leva o nome dele, a tribo de Levi, de onde sai a linhagem chamada e denominada
levita, a linhagem levítica, ou seja, os levitas, que é um povo, é um grupo de pessoas que sai da linhagem de Levi, por isso são levitas, e são da tribo de Levi. São pessoas separadas para o sacerdócio, são pessoas que não herdariam terra, vamos dizer assim, eles têm nominalmente um nome de tribo de Levi, mas de fato eles não têm um território geográfico, não é? Eles estão espalhados nas demais comunidades, nas demais tribos, para exercer o ofício sacerdotal da fé nas outras 11 tribos existentes. Eles estão inseridos no bojo das outras tribos para levantar altares e são instruídos a queimar incenso, a sacrificar para os pecados e são instruídos no ofício sacerdotal. Os levitas, então, portanto, são descendentes direto desse Levi, que a palavra de Deus fala que ele também cobrou o dízimo dos seus irmãos, mas não por causa da lei. Ele cobrou o dízimo por causa de uma tradição patriarcal que vinha do seu pai, né, Jacó, do seu avô, Isaac, e do seu bisavô, Abraão. Então, Abraão, Isaac, Jacó e as 12 tribos de Israel, dentre as quais está Levi, que receberam a orientação de continuar vivendo na manutenção do contrato feito com Abraão. O contrato feito com Abraão foi um contrato feito com um sacerdote que aqui em Hebreus 7, do capítulo 7, no versículo 1 ao 10, está dizendo que ele tem a semelhança do Filho do Altíssimo. É um rei de Salém, rei de justiça e rei de paz. Ou seja, se define aqui então que é possível para os teólogos aí de plantão debaterem que esta é uma aparição do próprio Jesus no Antigo Testamento. Então, o próprio livro de Hebreus vai continuar dizendo que Jesus é sacerdote da ordem de Melquisedeque. É um sacerdócio eterno. O Hebreus vai falar muito sobre essa questão, que o sacerdócio de Melquisedeque é o sacerdócio eterno. É o sacerdócio real. Ora, e ele diz que Jesus é sacerdote, é o sumo sacerdote, ou seja, o sacerdote com a maior posição entre os sacerdotes é o sumo sacerdote. Da ordem de Melquisedeque é uma linhagem, a ordem é uma linhagem, a ordem levítica é outra linhagem. Então o próprio livro de Hebreus vai lá dizer para nós que se fosse por um modelo humano e terreno, Jesus jamais poderia ser sacerdote. Primeiro porque Moisés, quando veio a lei e separou lá os sacerdotes, foi-lhe ordenado para conferir sacerdócio apenas para os descendentes de Levi, para a tribo levítica. E então o livro de Hebreus vai continuar explicando isso para nós, que Jesus, pelo plano humano, ou de acordo com a lei que Moisés recebeu, Jesus estaria reprovado para ser um sacerdote. E aí nós teríamos uma contradição, porque o próprio livro está dizendo que Jesus é sacerdote para sempre e o sumo sacerdote da ordem de Melquisedeque. Não confunda as coisas. Por quê? Porque ele não poderia ser um sacerdote de acordo com Moisés e com a lei. Justamente, o primeiro ponto é esse. Moisés não conferiu sacerdócio a nenhuma outra tribo a não ser a tribo de Levi. Esse é o primeiro ponto. O segundo aspecto
é que Jesus, portanto, estaria reprovado, porque Jesus ele não é descendente da tribo de Levi. Jesus ele nasceu descendente da linhagem da tribo de Judá. É da linhagem de Davi. É outra tribo esta que não tinha ofício sacerdotal e, portanto, Jesus, no plano humano, estaria desqualificado para ser um sacerdote. Ora, então, nós começamos então a entender que existem duas ordens sacerdotal e que uma é passageira e outra é eterna. Qual é a passageira? É aquela que foi levantada por Moisés, por um período de tempo com prazo de validade. Porque foi levantado sob a esfera da lei, sob o período da lei. Então, quando Moisés recebeu as leis de Deus, e ele conferiu o sacerdócio, ele permitiu com que os sacerdotes continuassem a observar também aspectos de uma prática patriarcal que vinha do pai Abraão. Por isso diz aqui no texto em Hebreus que os levitas recebiam dos seus irmãos o dízimo. Não porque isso nasceu na lei, mas porque já era uma prática de uma outra aliança que tinha sido feita lá atrás com Melquisedeque e Abraão. A lei apenas incorporou uma prática que já existia, aderindo ela de uma outra aliança que já tinha sido feita. E nós vamos continuar dissecando esse caminho para entender que o dízimo ele não está na nossa vida por causa da lei. Ele está na nossa vida por causa da graça. Porque ele faz parte, foi estabelecido quando foi lavrado a nova aliança, a aliança eterna. É disso que nós estamos falando. Então, ele passou a ser observado também no tempo da lei, mas ele já era antes da lei uma prática, porque ele foi estabelecido sob os termos da nova aliança, ou da aliança eterna. Nós estamos falando de um sacerdócio eterno. O Hebreus está falando do sacerdócio eterno. E logo, o sacerdócio eterno redige uma lei e a simbologia bíblica permite nós compreendermos os aspectos que são atribuídos neste contrato. De um lado vem o sacerdote com o pão e o vinho, símbolo da ceia, e do outro vem Abraão e paga-lhe o dízimo de tudo. Ok? Então, sem entrar no mérito de que naquele tempo o dízimo era despojo de guerra, depois de algum outro tempo o dízimo passou a ser parte daquilo que a gente plantava, colhia, enfim, mercadorias, artefatos agrícolas, recursos minerais, tudo aquilo que era encontrado como tendo algum valor para a subsistência humana, era tirado a 10ª e entregue aos sacerdotes. E aí cabe nós lembrarmos que algumas pessoas, inclusive, reclamam isso. Mas o dízimo tem que ser pago, era pago com colheita, era pago com agricultura, era pago com trigo, era pago com milho, era pago com a parte daquilo que eles produziam, do gado, enfim, do leite, da cevada. É claro, houve um tempo no mundo em que a moeda ainda não tinha sido inventada. O dinheiro de salário, o trabalhador não ganhava salário naquele tempo de Abraão. Ele ganhava direitos, ele ganhava pontos, ele ganhava créditos, ele ganhava cabeça de gados, sacaria de trigo, enfim. Houve um tempo que não existia moeda, então o salário do trabalhador era em produtos. E aí nos mercados as pessoas
tinha um produto, trocava parte do seu produto com outro produto que ele precisava, ele trocava. Existiam os mercados de troca. Por isso que chama câmbio, o cambista, o câmbio, os cambistas são pessoas que estão ali para trocar coisas, trocar mercadorias. Por isso Jesus reclamou dos cambistas, né? Os cambistas no templo, cambiando, trocando mercadorias e negociando coisas num lugar onde não era para fazer aquele tipo de coisa. Ok? Então vamos seguir. Então precisamos compreender também a natureza da rejeição do dízimo, né? Porque uma parte do povo cristão rejeita essa ideia de dízimo. No plano espiritual, né? O plano terreno, Levi pagou o dízimo segundo seu pai Abraão, no plano terreno. E no plano espiritual, Jesus deve receber dízimo segundo o seu ancestral. Ora, se Melquisedeque recebe o dízimo de Abraão, e os que são da fé são benditos com o crente Abraão, porque creu Abraão, e isso foi imputado como justiça, nós somos filhos de Abraão, porque nós somos da mesma fé que ele, então nós temos o dever de manter e dar sustentação às mesmas práticas que ele teve, porque o contrato depende disso, a aliança depende disso. Nós fazemos parte não só dos benefícios do contrato, mas o dever de manter o acordo em pé. Então, se Abraão pagou lá para Melquisedeque o dízimo, e Jesus é descendente sacerdotal da ordem de Melquisedeque, nós que fazemos parte da igreja de Jesus, devemos também pagar o dízimo a Jesus, ao cabeça da igreja, que é o nosso sumo sacerdote. Não há nenhuma dificuldade de se compreender isso, a não ser, é claro, que você tenha algum apego a mais, alguma dificuldade a mais de soltar o dinheiro, de pôr a mão no bolso e cumprir a sua parte. Existe isso. Então, e por estar escrito no Antigo Testamento, alguns pensam que o dízimo nasceu na lei. Esta é uma das verdades. As pessoas pensam exatamente isso. Que o dízimo nasceu na lei, e por isso eu não devo pagar o dízimo, porque eu não estou mais na lei, eu não vivo na lei, eu vivo na graça. Você está tremendamente enganado. O dízimo não nasceu na lei. Eu te garanto isso, e nós vamos ver alguns versículos que vão mostrar isso para você. Não é? Então, vamos ler aqui então o Gálatas 3, 8. Gálatas, você que tem uma Bíblia aí, nós vamos ler alguns versículos em Gálatas agora, você pode deixar até aberto aí, que nós vamos ler várias passagens no Gálatas, para você compreender do que nós estamos falando. Então, primeira coisa que nós tínhamos falado, as boas novas é o anúncio de algo novo que está para surgir, é o Evangelho que vem anunciando o reino de Deus, a libertação dos povos, a salvação para todos aqueles que creem em Cristo Jesus, agora sem distinção de hebreu, de judeu, de grego, de troiano, mas aquele que crê será salvo. O Evangelho tem a função de anunciar as boas novas, e o texto em Gálatas vai nos afirmar que não foi nos dias de Jesus que o Evangelho começou a ser anunciado. A pessoa pode ter até um susto aí, né? Mas fica tranquilo, está tudo certo. Vamos ler. Gálatas 3, 8. Né? Prevendo as Escrituras que Deus justificaria pela fé os gentios, anunciou primeiro as boas novas a Abraão. Por meio de você, todas as nações serão abençoadas. Gálatas 3, 8. Então, a primeira pessoa a ouvir o Evangelho foi Abraão. E sabe quando foi que aconteceu isso? Gênesis 14.
entendeu? Aquele camarada, Melquisedeque, figura de Jesus no Antigo Testamento, teve que ir lá primeiro fazer um acordo com Abraão para contemplar no pacote da salvação todos os povos da terra, todo aquele que crer. Então, ali iniciou um plano, a previsão de que a vontade de Deus de salvar todos os povos, os gentios, nasce neste momento uma atitude prática de Deus, uma ação prática de Deus para tornar isso possível na cruz. A última ceia sela todo este plano maravilhoso que Deus travou, que Deus tramou no bom sentido, desde Gênesis 14. Ok? Vamos ler ainda em Gálatas, o versículo 17, Gálatas 3, 17. O dízimo não faz parte da lei, mas foi absorvido, incorporado, aderido pela lei, por motivos de tradições patriarcal. Né? Já era uma tradição e um costume, mas nós vamos ver nesse texto exatamente isso. Quero dizer isto, a lei que veio, olha só, você vai perceber aqui uma distância muito grande entre o plano da salvação pela fé. Você vai perceber aqui neste versículo que a vontade de Deus de anunciar as boas novas para a salvação de toda a humanidade, ela é muito, muito tempo. É quase 500 anos antes de um dia a gente ouvir falar das leis de Deus, dada a Moisés no deserto. E aqui ele vai falar exatamente quanto tempo é que esta aliança iniciou antes da lei. Olha que fantástico, maravilhoso esse versículo. Quero dizer isto, a lei que veio 430 anos depois não anula a aliança previamente estabelecida por Deus, de modo que venha a invalidar a promessa. Vê que tem uma aliança feita por Deus 430 anos antes que acontece a lei. 430 anos que ocorre a lei no Antigo Testamento, Deus já havia feito uma aliança com Abraão, que iria nos contemplar hoje no tempo da graça. Olha que coisa fantástica. Irmãos, muita gente desconhece esse assunto, não é? É por isso que se prega o dízimo de uma maneira muito solta, né? Muitas vezes impondo medo. Não é por medo, é porque eu faço parte de um tratado, de uma aliança. Quando eu disse sim a Jesus, eu disse sim a todo um acordo, a um testamento, a uma aliança feita, a um pacto que foi selado. Então eu tenho responsabilidades, é recíproco, a responsabilidade de Deus e a responsabilidade do homem, né? O dever, direito. Num contrato existem essas cláusulas. Todo contrato existe cláusulas para as duas partes, né? E nós não podemos esquecer desse detalhe. Você vai entender que ninguém pode anular o testamento. É o que esse versículo está dizendo. E o versículo 15 ainda diz assim, irmãos, humanamente falando, ninguém pode anular um testamento depois de ratificado, nem acrescentar-lhe algo. Olha, ele está selando, ele está lacrando o envelope de modo que ele não seja violado. Ou seja, este testamento feito com Abraão, ele é inviolável. Ele foi colocado em um arquivo por tempo determinado, para que por um tempo o homem pudesse ser
exposto, o pecado no homem foi exposto pela lei. Aí agora nós podemos pegar esse contrato que tinha sido arquivado e dar para o seu legítimo autor decidir. Você vai querer carimbar e validar definitivamente esse contrato que já estava sido redigido lá atrás com Abraão? Então Jesus disse, sim, eu vou para a cruz e vai ser com o meu sangue que eu vou assinar esse documento. Eu estou aqui dando uma explicação para vocês, para que fique mais fácil para aqueles mais novos aí entender o que aconteceu e poder se situar diante de tudo isso. Então, todo o ensino de dízimo nasceu para a nova aliança. O dízimo não nasceu para a lei. Não é o que nós falamos lá, tem até um corinho que diz, porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. Fala que o Senhor é dono de tudo. O Apocalipse diz que os reinos desse mundo se tornarão do Senhor e do seu Cristo. Não é? Então, tudo é dele, porque tudo deve ser colocado, depositado aos seus pés. Toda a riqueza, toda a dádiva, todo o louvor, toda a honra, tudo aquilo que nós pensamos que somos donos, um dia nós temos que depositar aos pés dele. O dízimo é só um ensaio. Por quê? Porque dele é o reino. Nós falamos isso, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém? Na oração do Pai Nosso termina assim. Então, o Gálatas 3, do 18 e 19. Vamos ler o Gálatas 3, 18 e 19. Ele diz assim, pois se a herança depende da lei, já não depende da promessa. São duas coisas diferentes. Nós estamos com a promessa da bênção que Deus deu a Abraão. Deus, porém, concedeu gratuitamente a Abraão mediante a promessa. A herança foi concedida gratuitamente a Abraão por meio da promessa. Abraão pagou o dízimo espontaneamente. Deus não cobrou nada. Bom, se ele vem com pão e vinho e me chama para um acordo, eu vou ter que dar alguma coisa. Ele se sentiu assim. E ele disse, então eu vou retribuir como minha parte aqui nesse contrato, eu selo pagando o dízimo. Então isso foi um acordo. Né? Então, qual era então o propósito da lei? Foi acrescentada por causa das transgressões. A lei veio por causa das transgressões. Até que viesse o descendente de quem se referia à promessa. A promessa dizia que haveria um que iria ser levantado e todo aquele que olhasse para ele seria salvo. E foi promulgada por meio de anjos, pela mão de um mediador. Gálatas 3, 18 e 19. A lei funcionou como um tutor. Um tutor é como se um garoto, uma criança, perdesse os pais e tivesse lá um dinheiro muito grande para herdar uma riqueza e, enquanto ele é menor, precisa ser instituído um tutor para poder cuidar dele até ele se emancipar como um adulto e poder usufruir da sua herança. Então ele está dizendo aqui que a lei serviu como um tutor até que adquiríssemos o direito da herança, ou seja, a maioridade. Gálatas 3, do 24 e 25 diz isso. Fala assim a lei foi nosso tutor até Cristo, para que fôssemos justificados pela fé. Agora, porém, tendo chegado à fé, já não estamos mais debaixo do controle do tutor, que é a lei. Né? Então, que vocês possam continuar meditando neste assunto, porque hoje nós demos uma introdução, revisando
para quem puder assistir o vídeo inteiro, pode ter certeza disso. Toda essa conversinha mole aí de que o dízimo faz parte da lei é balela. Ah, mas está lá no Antigo Testamento. Então, aí é falta de conhecer a Bíblia e falta de conhecer os princípios divinos. Nem tudo que está lá no Novo Testamento ou do Velho não interessa para nós em que parte da Bíblia esteja. Nós precisamos compreender a natureza do que aquilo está fazendo ali. Por que que está ali e o que está querendo dizer num contexto mais profundo. Não é? 430 anos é muito chão, é muito tempo. Então, na parte do livro que nós chamamos de Antigo Testamento, está lá nas primeiras páginas, no capítulo 14 de Gênesis. Mas Gênesis, num contexto bíblico, bibliologicamente falando, Gênesis ainda não está no tempo da lei. Então, Gênesis está numa outra fase, na fase patriarcal. Não é? A fase patriarcal é uma coisa, a aliança com Abraão é outra coisa e a lei é uma outra coisa. Então, quem quiser entender melhor sobre o dízimo, só vai ser honesto com Deus quando entender que o dízimo não nasceu na lei. O dízimo, ele nasceu no encontro entre Melquisedeque e Abraão, e é a primeira vez na Bíblia que aparece o símbolo da ceia, no mesmo ato onde aparece o primeiro dízimo. Então, o dízimo e a ceia estão dentro do mesmo contrato, estão como estatuto do mesmo contrato. Esse contrato foi redigido com esses elementos. A lei só iria vir depois de 430 anos lá na frente, é que a lei veio e nós já explicamos. Que o Levi pagou o dízimo e também recebe o dízimo, não porque está escrito na lei, mas porque já era uma tradição patriarcal que vinha de Abraão, que vinha de Isaac, que vinha de Jacó, e a lei apenas acabou absorvendo esta prática sacerdotal, porque inclusive isso ajudaria a manter a linhagem levítica, porque eles não tinham posses, eles não tinham terra, mas isto começou com o sacerdote Melquisedeque. Nós precisamos entender quem é Melquisedeque, nós precisamos entender quais são as alianças, e o dízimo está inserido em contexto da história, para que você não tenha dúvida e consiga pagar o dízimo com o coração aberto, com firmeza no coração e, acima de tudo, consciente de que o dízimo está inserido no contexto da nova aliança e nunca do Antigo Testamento, da velha aliança. Dízimo faz parte da nova aliança, da aliança com Melquisedeque, sacerdote eterno, da aliança eterna, a qual Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Amém? Eu quero agradecer aí quem esteve presente, que Deus abençoe vocês e continue esclarecendo no coração de vocês todas as dúvidas que vocês possam ter sobre esse tema. Podem ligar, podem deixar mensagem, podem deixar perguntas aí, se quiserem. Que Deus abençoe a todos, tenham uma ótima noite. Em nome de Jesus, até a próxima. Deus abençoe. Tchau.